noite. Meu nome é Franciele. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do Lips. Com muita alegria e com muita satisfação que hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade da reencarnação. A reencarnação é um tema muito recorrente no meio espírita, em casas espíritas, mas é um tema que eu gosto muito. Toda vez que eu leio sobre, ou que eu falo sobre, eu descubro alguma coisa nova, eu entendo alguma coisa que eu não tinha entendido anteriormente. E não por acaso eu escolhi esse tema. Hoje é uma sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, né? A grande maioria dos nossos irmãos católicos estão celebrando isso hoje, né? Esse momento hoje. O Espiritismo não celebra da forma como a maioria das pessoas encaram, mas é um momento de reflexão, é um momento para a gente pensar em tudo que o nosso Mestre Jesus passou, em tudo que ele veio nos ensinar, que ele veio pregar, né, quando ele estava aqui encarnado. Então eu achei interessante porque a morte não existe. O que acontece é a morte do corpo físico. O nosso espírito, ele é eterno. Então, o que perece é só o corpo físico. E Jesus provou isso. Na sexta-feira santa, o corpo físico dele pereceu, ele desencarnou, e no domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Para nós entendemos que ele não ressuscitou o corpo físico. Que isso é contra as leis. Não que ele não pudesse fazer isso, não é isso. Mas Deus deixou as leis imutáveis, porque as nossas leis, as leis do homem, ela é imutável, mas as leis divinas não. Então nós temos que seguir, assim como a lei do progresso, a lei da ação e reação. Então o que aconteceu? Jesus, no domingo de Páscoa, ele apareceu para os seus discípulos, primeiro para Maria Magdalena, depois para os seus discípulos, mas foi em espírito, né? Não no corpo carnal, porque a gente entende que isso não é possível. Então hoje é um momento de reflexão. E para a gente falar, antes de falar da necessidade da reencarnação, porque é necessário a gente entender o que é reencarnação. Encarnar é Jesus, ele veio uma única vez no planeta Terra. Então ele encarnou. Reencarnar é estar novamente no corpo físico, entrar novamente na carne. E isso nós fazemos ao longo da nossa existência. Nós reencarnamos várias vezes. Já reencarnamos várias, vamos reencarnar mais outras, tantas necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução moral. Então, a reencarnação não é algo do Espiritismo. Não foi o Espiritismo que inventou, não foi o Espiritismo que criou. A reencarnação, se a gente pegar lá no Antigo Testamento, tem várias citações. Inclusive, depois eu vou ler aqui, da parte que Nicodemos conversa com Jesus. E em várias situações do Antigo Testamento, eles falam que eles acreditavam que os profetas poderiam reviver novamente. Eles não tinham essa noção, esse entendimento da reencarnação como nós temos hoje, porque era o quê? Mais de 2000 anos atrás. Então, o que é necessário? Foi necessário muitos anos para podermos evoluirmos intelectualmente, moralmente, para poder a gente entender hoje o que é uma reencarnação. Na verdade, ainda hoje em dia, a gente ainda... muitas pessoas relutam, a gente mesmo que acredita, tem hora que a gente lê alguma coisa, a gente pensa. Então são situações ainda que a gente, vamos dizer, na nossa pequenez, né, como seres humanos, ainda que a gente ainda carrega tantos entraves, a gente ainda não consegue entender, a gente não tem essa maturidade ainda para entender exatamente aquilo que Jesus nos trouxe. Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, trazendo o quê? Exemplos, palavras e atitudes,
E há mais de 2000 anos a gente está aqui o quê? Tentando entender, tentando compreender e tentando colocar em prática, que é o mais difícil. Porque eu falo que na parte intelectual é fácil, ainda mais hoje em dia, você pode entrar no Google, em lugares confiáveis, você estuda sozinho na sua casa, você não precisa de ninguém. Então a parte intelectual ela é fácil de compreender, de você ir atrás, mas a parte moral é a mais difícil, porque a parte moral a gente precisa do outro. Eu preciso estar com o outro para mim me lapidar. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu vou precisar do outro para me lapidar isso. Sozinha eu não vou conseguir. Então é o outro que vai fazer eu colocar isso em prova, eu estar melhorando, eu estar trabalhando isso. Então a parte moral eu falo que é a mais difícil. E por isso que nós estamos aqui, reencarnando e reencarnando. Mas aí então quer dizer que a reencarnação é um castigo? Porque se eu estou aqui, eu passo por diversas situações, por sofrimentos, por provas, então é um castigo. Deus está me castigando. Eu reencarno, passo por diversas situações, por diversas provas, não fui bem, vou ter que reencarnar de novo. Não, né, meus irmãos? A reencarnação, ela é prova que Deus é justo. Ela é prova que Deus nos ama. Porque será que uma vida só nós conseguiríamos evoluir aquilo que a gente precisa? Imagina só, eu nasci nessa única vida, vamos pensar agora essa nossa existência. Tudo que eu tenho para melhorar, tudo que eu tenho para conseguir me lapidar moralmente, intelectualmente, será que nessa vida eu vou conseguir tudo? Não dá. Não dá, né, meus irmãos? A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Eu não nasci nessa encarnação, eu não fui criada nessa reencarnação, e no final dessa reencarnação eu não vou conseguir ser um anjo. Isso é necessário que várias e várias reencarnações, vários e vários aprendizados, que é isso que a reencarnação é. A reencarnação é um aprendizado. A reencarnação nos permite a gente vir até o planeta Terra. Planeta Terra, eu digo porque é o que nós estamos, mas existem outros tantos planetas que a gente vai passar futuramente, né? Então, nós estamos no planeta Terra para aprendermos. E lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5 fala justamente disso. Desculpa, capítulo 4, item 5. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ler só um trechinho, porque ela é bem extensa. Ressurreição e encarnação. Lá no item 5, fala assim: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui mais uma prova que a reencarnação, já vinha acontecendo, não é que vinha acontecendo, vinha dando provas para as pessoas já há muitos e muitos anos antes de hoje, de como a gente entendia, né? Então Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então aqui Jesus deixa bem claro, o que é da carne é da carne. O corpo perece, o corpo fica aqui, mas o Espírito volta para a pátria espiritual e vai renascer tantas vezes for necessário. Ele deixa bem claro aqui, né? Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem,
nem de onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E aqui ele continua o diálogo, né, porque ele não entende. E mesmo Jesus falando tudo isso, ele não entende, porque ele não entende como que ele vai nascer de novo. Ele já é uma pessoa, um senhor, um idoso, como que ele vai renascer? Como que uma pessoa já adulta vai entrar novamente no ventre da sua mãe e renascer? Aí lá na frente ele fala assim, que aquilo que eu falei antes, né, que o pensamento que João Batista era Elias. Então ele já tinha essa, né, essa noção da reencarnação, que João Batista era a reencarnação de Elias. Eles não usavam essa palavra reencarnação porque ainda não existia, e eles não compreendiam como a gente compreende hoje, mas eles já falavam. João Batista era Elias, mas como João Batista ia voltar e nascer no corpo de Elias? Né? E várias passagens do Evangelho, como eu já disse, falam dessa questão que eles acreditavam que os profetas voltariam em outras oportunidades, mas eles não entendiam como que eles voltavam. Isso ainda não era bem claro, né, para eles. Aí então, isso que eu li foi para a gente entender que a reencarnação é fato, que a reencarnação existe, que a reencarnação é uma lei divina, uma lei de bondade, de amor, porque Deus é justo. Deus criou a todos nós de um único ponto de partida. Deus não deu privilégio para ninguém. Ele não olhou para mim e falou assim, não, você vai reencarnar lá no planeta Terra, você vai passar por determinadas situações, você vai trabalhar, você vai fazer aquilo. E para uma outra pessoa falou assim, não, você vai ser rica, você vai ter diversos benefícios materiais. Que lei seria essa se Deus desse privilégio a uns e outros não? Então Deus criou todos igualmente. Mas o que acontece? Acontece que nós temos o livre-arbítrio. E aí que está, como nós utilizamos esse livre-arbítrio. Essa utilização do livre-arbítrio que nos coloca onde nós estamos hoje. Eu estou aqui exatamente nesse lugar porque eu sou resultado de tudo que eu fiz em vidas anteriores e nessa vida também. Não é só em vidas anteriores, nessa vida. O que eu estou fazendo? O que eu estou aproveitando dessa reencarnação, desse momento que Deus me confiou? E é lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, fala da pluralidade das existências. Esse capítulo aqui, as perguntas elas são muito objetivas, ele explica muitas dúvidas que possam surgir em relação à reencarnação espírito, a alma. Na pergunta 167, Kardec pergunta, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça? Foi o que eu falei, né, meus irmãos? Se não houvesse justiça, como que a gente ia explicar fatos que nos acontecem, fatos que acontecem ao nosso redor, que a gente fala injustiça, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente fala, nossa, isso foi injusto, fulano não merecia, por que ele está passando por isso? Ou até mesmo com a gente, né? Quem se pegou, né, em determinadas situações que a gente para e pensa, nossa, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém. Por que eu estou passando por isso? Então, somente a reencarnação para explicar para a gente e nos mostrar que não existe nada no lugar errado, que não existe injustiça. Pode existir injustiça na lei dos homens, mas na lei de Deus, a lei divina, ela é perfeita. A gente ainda talvez não consiga entender, porque como eu disse, nós ainda somos muito imaturos, né? Então a gente ainda tem muito que caminhar, muito que aprender, mas também a gente tem que dar graças a Deus de estarmos onde estamos, porque apesar de tudo,
de todos os, digamos, sofrimentos, né? Porque a gente tem que entender que até o sofrimento que bate à nossa porta é para nos ensinar. Toda prova é para nos ensinar. A gente tem que parar e... Não, peraí, o que isso quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com essa situação? Porque a gente não pode deixar o sofrimento nos atropelar e a gente não entender. Porque é nisso que muitas das vezes aquilo vai se repetindo na nossa vida. Tem situações que vai repetindo, mas por quê? O que aquilo quer me mostrar? É porque provavelmente numa situação anterior eu não entendi, eu não aprendi. Se eu não aprendi, eu preciso passar de novo até aprender, até entender o porquê daquilo. Já lá na pergunta 171, Justiça da Reencarnação, ela também é bem extensa, mas eu vou ler só um trechinho. Depois, quem quiser procurar e ler ela por inteiro. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos de se melhorar? E que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Eu costumo falar que muitas das vezes nós temos uma imagem de Deus segundo nós entendemos. Nós somos o quê? Nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos cheios de defeitos. Então nós temos essa visão de Deus, que Deus é assim, que Deus castiga, que Deus pune, né? Porque nós fazemos isso. Muitas das vezes nós castigamos o outro, nós punimos o outro, quando ele não age de acordo com aquilo que eu acho que ele deveria agir comigo. Então eu tomo essa imagem de Deus para mim assim. Então acontece muito, meus irmãos, da questão do céu e inferno. Algumas crenças, algumas pessoas têm essa visão de punição. Se eu seguir certinho, se eu andar, nesse caminho certinho, eu vou para o céu. Se eu não fizer aquilo que está escrito, aquilo que eu devo fazer, eu vou para onde? Eu vou para o inferno. Mais uma vez eu pergunto, onde que está a justiça divina? Se eu não conseguir fazer tudo que eu deveria fazer nessa existência, nessa vida, eu vou para o inferno. E lá eu vou queimar eternamente. Não terei outra chance? Então eu só tenho essa vida. Errou, acabou. Não tenho mais chance nenhuma de conseguir melhorar, progredir. E outra situação também a se pensar, meus irmãos. Por exemplo, Deus. Será que Ele vai separar pessoas que se amam, pessoas que são afins, espíritos ligados pelos laços do amor? Vamos pensar num pai, numa mãe e num filho. A mãe cria seu filho com todo amor, com todo carinho. Ela é uma boa pessoa, ela coloca ele no caminho do bem. O filho cresce, ele resolve seguir outros caminhos. Não por culpa da mãe, mas seguindo seu livre-arbítrio. Então ele começa o quê? Fazer coisas erradas, roubar, matar, vamos dizer assim. A mãe desencarna, vai para o céu. O filho desencarna, vai para o inferno. Essa mãe lá no céu, ela vai estar feliz? Ela vai estar bem? Ela vai conseguir gozar do céu, sabendo que seu filho está no inferno? Que justiça seria essa? Deus vai separar eternamente essa mãe do seu filho. Com certeza essa mãe vai preferir estar lá no inferno junto com o filho.
Ela vai passar por situações difíceis, mas ela vai preferir estar lá, junto do seu filho. Então a reencarnação, ela é justiça divina porque, vamos pegar esse mesmo exemplo, esse filho que se desviou, foi por caminhos difíceis, caminhos tortuosos, ele vai ter uma nova chance. Porém, a questão do livre-arbítrio, a gente tem que entender que livre-arbítrio também é responsabilidade. Aquilo que eu planto, eu colho. Esse filho que fez coisas, que foi por outros caminhos, ele terá uma nova chance, mas ele vai ter que passar por situações que ele vai estar resgatando aquela outra vida que ele fez coisas não tão legais. Se ele roubou, ele vai passar por situações para resgatar aquilo. Se ele matou, ele vai passar por situações para resgatar aquilo. Isso é castigo de Deus? Não. É a lei da ação e reação. E também, na maioria das vezes, né, meus irmãos, a gente aprende pela dor e não pelo amor. Por isso a necessidade dele passar por isso. Por isso a necessidade dele passar por isso. Exatamente. Por quê? Ele teve uma criação boa, a mãe ensinou o que era o certo, a mãe o colocou no caminho certo, mas quando ele ficou maior, quando ele cresceu, quando ele virou um adulto, o que ele fez? Ele usou do livre-arbítrio dele. Ele quis ir por outros caminhos, apesar da mãe ensinar que aquele não era o correto, mas ele quis. Então ele terá que passar por outras situações para ele aprender, para ele entender. Igual eu vi um palestrante falando uma vez, eu achei muito interessante, ele comparando o nosso planeta com uma escola. O planeta Terra é uma escola. Vamos imaginar uma criança que entra no jardim de infância, com 5, 6 anos. É um processo, ele vai passando por séries. Ou uma criança com 5 anos já vai para a faculdade? Não vai. Então ele vai entrar com 5 anos, vai passar pelo jardim, vai para o primeiro ano, segundo ano, e é um processo até entrar numa faculdade. E o que acontece com esse aluno? Existem vários alunos, vários tipos de alunos, e nós somos esses alunos. A Terra é uma escola. Eu vou engatinhando. Minha primeira encarnação, segunda, terceira. Cada reencarnação é uma série. Eu vou aprendendo com aquilo. Igual eu disse, nessa reencarnação eu não vou simplesmente passar por ela e já sair como anjo. É um processo. Eu preciso aprender. E não é só na teoria não, meus irmãos. Como eu disse, a teoria é a parte mais fácil. A parte prática que é o mais difícil, onde nós temos que aprender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos. É a parte mais difícil. Então, voltando para o exemplo aqui, o planeta Terra é uma escola, existem vários alunos. Tem alunos que se dedicam, que estudam, que fazem os exercícios que o professor manda. Esse aluno vai o quê? Vai tirar notas boas, ele vai conseguir passar de ano. Tem aqueles alunos que já não são tão dedicados, já não querem fazer o exercício, falam, não, depois eu faço, amanhã eu faço, depois, hoje eu não estou muito afim de ler. E aí o que acontece? Chega no final do ano, aquele aluno reprova. Né? Na minha época eu falava, tomava bomba, o aluno vai tomar a bomba, não vai passar de ano. E aí o que acontece? Acabou, ele não vai estudar mais, fica naquela série, estaciona? Não, né, meus irmãos? A reencarnação é assim, terá uma nova chance. Mas o que ele terá que fazer para poder conseguir passar para a próxima série? Ele vai repetir tudo aquilo que ele não aprendeu, todos os exercícios que a professora passou e ele não fez, tudo que a professora mandou ele ler, ele não leu. Ele terá que fazer para conseguir passar. E esse esforço é só dele. Ninguém poderá fazer por ele. Ele terá que aprender. Ele terá que entender aquilo que a professora passou. E assim
somos nós. Nós estamos aqui para aprender, para entender. Por isso que eu falei dessa questão que nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Da primeira vez tivemos a chance. O professor ensinou, o professor explicou, passou exercícios e a gente não quis fazer. Mas aí o que acontece? Veio a bomba. Você não vai passar de ano. Aqui lá, né? Chega uma hora que ou você vai ou você vai. Porque a gente não regride, a gente estaciona. Mas também esse estacionamento é por um determinado tempo, a gente não tem que ficar eternamente ali, naquela série. Uma hora ou outra nós teremos que evoluir, nós teremos que passar de ano. E assim é a nossa reencarnação. A vida nos cobra, né? Não é nem a vida, né, meus irmãos? Nós mesmos. A nossa consciência, ela nos cobra. Por que nós não aproveitamos aquela oportunidade? Por que não aprendemos? Né? E o bom disso é lembrar que a gente tem uma nova oportunidade. Mas apesar da gente ter uma nova oportunidade, a gente tem que encarar essa reencarnação como única. Porque se eu pensar, não, eu tenho uma nova oportunidade, eu vou reencarnar outras vezes, eu posso deixar situações pendentes, pensando no futuro. Eu sou brigada com meu pai, eu não converso com meu pai. Não, a gente resolve isso numa próxima encarnação. Uma próxima encarnação a gente, né, volta novamente na mesma família e a gente vê o que faz. A gente pensa assim, mas será que nós teremos uma nova oportunidade de estarmos juntos com aquelas pessoas que nós estamos nessa reencarnação? Ou talvez numa próxima reencarnação a situação vai estar um pouco mais difícil porque eu não resolvi aquilo que estava fácil para mim resolver e por orgulho eu não consegui resolver. Então, apesar de entendermos que temos várias reencarnações, nós temos que encarar a nossa atual existência como única. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Procurar a cada dia se melhorar. É um exercício, né, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil. A gente se domar, a gente corrigir os nossos defeitos, os nossos erros. Porque é mais fácil eu colocar a culpa no vizinho, a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu marido, na minha esposa. Mas que momento que eu paro e olho? Não, a culpa é minha. Eu preciso melhorar nessa situação. Eu preciso me corrigir nessa situação. Porque enquanto eu coloco a culpa em outras pessoas, é cômodo para mim. Eu entendo que eu não preciso melhorar nada. Transferir para o outro, né? Transferir para o outro. Por isso que você falou lá das leis morais, né? Que a gente não pode se isolar, né? Porque a gente precisa, através dessa lei, né, da lei moral, aprender a conviver em sociedade. Né? Porque se não for com os outros, a gente realmente não vai crescer, não vai evoluir. Não vai crescer. Porque a gente não vai entender que a gente precisa daquele desafio. Exatamente. Né? Daquela pessoa mais difícil, aquela pessoa que a gente não consegue compreender. Exatamente, você falou desafio. Porque são desafios que aparecem pra gente, que vem pra gente todos os dias, né? É aquele amigo complicado, aquele companheiro complicado do trabalho, é uma mãe que às vezes é difícil, né? Eu tô falando isso, mas lembrando, a gente tem que parar e entender que nós também temos responsabilidade e entender qual que é o nosso papel nisso. Minha mãe é difícil de convivência? Tá, ok. Mas o que eu posso fazer? Como eu estou me portando diante dessa situação? Porque também eu não sou um anjo de candura, né? Eu não caí ali por acaso de paraquedas. Deus não me castigou. Eu sou uma pessoa maravilhosa, não tenho defeitos, estou rodeada de pessoas imperfeitas. Se nós estamos onde estamos, é porque nós precisamos aprender. Chico falava, né, que a reencarnação não erra de endereço.
Nós estamos onde devemos estar, com as pessoas que devemos estar. Deus não me colocou na família que eu tenho por acaso. Deus não me colocou no trabalho que eu estou por acaso. Então nós temos que ter essa consciência e trabalhar isso dentro de nós todos os dias, a todo momento. Porque, igual ele disse, os desafios estão aí a todo momento. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas também não é impossível. Graças a Deus não é impossível. A gente, consegue, devagarzinho, todo dia um pouquinho, a gente, vai conseguir. Deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha na minha colinha, para mim não me perder. Lembrar da importância da vida, que eu já falei dessa encarnação. Esses dias eu estava vendo um documentário falando que fez um acompanhamento com pessoas em estado terminal, com doença terminal, que estavam em tratamento paliativo. E eles fizeram uma pesquisa. O que essas pessoas, se tivessem tempo, o que elas fariam? Ninguém falou que queria mais dinheiro, mais casa, mais carro, um carro do ano. As pessoas falaram que queria mais tempo com a família, que queria beijar mais os filhos, abraçar mais os amigos. Então, eu achei interessante trazer isso que eu vi nesse documentário, justamente porque é o que eu falei, casa com o que eu falei, a gente enxergar essa reencarnação como única, não deixar para depois aquilo que eu posso fazer hoje, aproveitar bem, aproveitar no sentido que eu estou falando de estar junto, de se dedicar, porque hoje em dia a gente vê muito falando de sucesso. O que é ter sucesso? É ter riquezas, é ter carro do ano, roupa de marca. A gente tem que entender que questão material é necessário para a gente, porque nós estamos num planeta de terceira dimensão que a gente necessita, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de um mínimo de conforto. Não é isso, a gente não está pregando que não precisa, não é isso. Mas quando a gente dedica só ao material, a gente perde um pouco daquela essência divina que tem dentro da gente. Porque a questão material, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Eu consegui um carro, mas ano que vem eu quero um carro melhor do que aquele que eu tenho. Eu consegui um emprego. Mas eu preciso arrumar um emprego melhor, porque meu amigo comprou uma casa e eu ainda não tenho casa. A gente se baseia ou vai muito pelos outros, na questão da competitividade, o que o outro tem, por que eu ainda não tenho? Mas eu estou falando na questão material, meus irmãos? E a gente tem que parar e analisar que nós somos um espírito utilizando o corpo. E não o contrário, não é um corpo que tem um espírito. Então a gente tem que entender que é o espírito e o corpo. O corpo tem as suas necessidades? Sim, tem. Nós temos que respeitar. Isso é até um ato de caridade, a gente cuidar de nós mesmos. Isso aqui é um veículo que Deus nos emprestou para a gente estar aqui nessa reencarnação. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas também não podemos esquecer de cuidar do nosso espírito. E como que eu cuido do meu espírito? Como que eu alimento o meu espírito? Através de estudos, orações, caridade. Quando eu saio da minha zona de conforto e vou trabalhar em prol do próximo, daquele que está precisando, que está necessitando, eu entendo que eu não sou o centro do mundo. Eu entendo que eu não ter o carro do ano não é um grande problema. Eu entendo que há mais necessidades do que eu ter o carro do ano. Que há pessoas que às vezes não têm o que comer. E aqui na resposta fala que é para o progresso da humanidade. E como que se dá esse progresso? Através da convivência, de viver em sociedade.
é eu ajudando o próximo, todos se ajudando. Porque a partir do momento que eu deixo de pensar só em mim, já é um ponto para a gente evoluir. Eu já estou pensando no próximo. Porque o nosso caminho é o quê? Seguir os passos de Jesus. Jesus veio para nos mostrar, no exemplo, o que é o amor, o que é a caridade, o que é a dedicação. E nós temos que fazer o quê? Segui-lo. E é tão difícil. E é tão difícil. Porque Jesus, ele é um espírito puro, um dos mais puros que encarnou aqui na Terra. E aí onde que volta na reencarnação? Então quer dizer que Jesus foi privilegiado? Deus criou ele assim? Não, meus irmãos. Jesus passou por todas as etapas. Não aqui nesse planeta que nós estamos, mas Jesus passou por todas as etapas até chegar onde ele está. E esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Evoluirmos a tal ponto que nós sejamos amanhã como Cristo, como Jesus. Amar o próximo sem olhar quem ele é, sem olhar a cor da pele dele, sem olhar a questão econômica dele, sem olhar o time que ele torce. Porque nós somos tão pequenos que às vezes a gente briga com o próximo porque ele torce para um time diferente que eu torço. Olha para vocês verem como a gente ainda tem que evoluir, como a gente ainda tem que aprender. Então, meus irmãos, a questão da reencarnação, qual que é a necessidade então da reencarnação? Aprimoramento, aprendermos, evolução. O nosso objetivo de estarmos aqui hoje é o quê? Evoluir. Nós não podemos ficar onde nós estamos. Temos que sempre aprender e evoluir. Então, já reencarnamos várias vezes, vamos reencarnar outras tantas, conforme necessário para cada pessoa, porque cada um é individual. Tem gente que vai chegar mais depressa. Por quê? Porque fez todos os exercícios que o professor mandou. Outros vão tomar umas bombas, vai ter que repetir o ano, vai ter que repetir a série, estudar de novo, fazer as atividades de novo, mas vai chegar. Porque Deus é amor. Se Ele é amor, Ele quer ver todos os seus filhos bem, todos os seus filhos progredindo. Então, meus irmãos, eu quero agradecer. É isso que eu queria falar um pouquinho sobre a reencarnação. Como eu disse, é um tema gostoso e dá pra gente, falar por horas e horas e horas. Gratidão, muito obrigada. Que todos tenham uma ótima noite. Obrigado.